Notícia na hora certa. Oferecimento Construtora Sotrim, uma história sólida, concretizada em obras. A mudança vem sempre acompanhada de expectativas, perspectivas e possibilidades. Para mudar, é preciso coragem. Coragem para enfrentar novos desafios. Coragem para trilhar novos caminhos. E coragem para assumir novas posturas. A Construtora Sotrim mudou. E mudou pensando em você. Mudou pensando em continuar a oferecer as melhores oportunidades para você morar ou investir. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12:05. O mundo está diferente, com muitas incertezas sobre o presente e o futuro. Mas o momento está também nos dando a oportunidade de aprendermos mais sobre nós e sobre o planeta onde vivemos. E o que nos move são os desafios para oferecer sempre o melhor e continuarmos com a evolução que sempre buscamos. Joalheria e Ótica Pampa, há 50 anos oferecendo o melhor custo-benefício para você. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. Vem pra Pampa. Qualidade que se vê. Calçadão e Andradas. Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva à informação da cidade, que é notícia. Oferecimento, Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Ótica Nova Visão, Sindicato Rural de Alegrete. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, 12h08, 12:08. Sérgio Moro não é mais ministro da Justiça no Brasil. Agora pela manhã, agora há pouco, ele pediu demissão do cargo. Alegou interferência política por parte do presidente Bolsonaro na exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo. Portanto, Sérgio Moro pediu demissão hoje do cargo de ministro da Justiça. 12h08:30, Rota 97, na sua segunda edição, nesse 24 de abril, sexta-feira, Dia Internacional do Jovem Trabalhador. A frase de hoje é de Plutarco: o ódio é uma tendência a aproveitar todas as ocasiões para prejudicar aos demais. O tempo é bom, a temperatura é elevada, 29 graus nesse momento em nossos estúdios, na Andradas 86, centro de Alegrete, Rádio Minuano FM. Destaques dessa edição: novo decreto determina o uso de máscaras no comércio e no transporte coletivo, a partir de segunda-feira. Médico Erasmo Gotega Silva afirma que todo cuidado é pouco para com o coronavírus. Lions Clube Alegrete entregou ontem R$12 mil para a Santa Casa de Caridade. Destaques do jornal 0 Hora: tentativa de troca do diretor-geral da Polícia Federal coloca em xeque permanência de Moro. Porto Alegre tem uma das menores taxas de letalidade. Correio do Povo: Moro pode sair caso ocorra mudança na Polícia Federal. Crise política: dólar bate novo recorde e atinge marca de R$5,52. Jornal do Comércio: cancelamento de pedidos acelera demissões no Rio Grande do Sul.
Brasil registra 407 mortes em 24 horas. Casos em solo gaúcho passam de 1.000. Aqui no Rio Grande do Sul são 31 mortes pelo coronavírus. E essas manchetes em relação ao Sérgio Moro, os jornais que foram editados nessa noite, circulando pela parte da manhã, já cedo, de madrugada, mas agora há pouco o ministro Sérgio Moro, que não é mais ministro, agora é ex-ministro, pediu demissão do cargo, alegando que houve interferência política por parte de Jair Bolsonaro na exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, Sérgio Moro não é mais ministro no governo Bolsonaro. 12h10, 12h10, nós estamos para a Agenda Remates. Fique atento aos dias da 17ª feira de outono. Em pista, 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Será permitida a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda Remates de qualidade. O ex-prefeito e médico Erasmo Guterres Silva participou no último sábado do programa Estudo Cidadão e falou sobre a falta de conscientização das pessoas em relação à prevenção ao coronavírus. Eu quero comentar, olha só a disparidade. Eu quero comentar primeiro sobre economia, que é a grande debate em relação ao coronavírus. Os Estados Unidos investiu $1 trilhão na economia, porque eles fizeram uma pesquisa se viesse o pico do coronavírus com todas as situações de gravidade e eles deram um valor para cada cidadão, o prejuízo seria de $60 trilhões. Estou falando de economia. A outra situação importante é que o que hoje se coloca como exemplo de atendimento da pandemia no mundo é a Alemanha. Entre os países é a Alemanha. E eu vou falar sobre isso. E o que se tem, que o Augusto falou, o que se tem hoje de comprovação de eficiência é isolamento social. Se discute medicamentos, se busca varizes, vacinas, se busca uma série de outras alternativas, mas o que tem hoje consistente é isolamento social. Eu vou lançar uma percentagem que eu copiei. Eu tenho uma amiga que é infectologista, de que para que a gente chegue ao pico de uma pandemia, para que ela possa cair, tem que ter no mínimo 60% da população contaminada. Ao mesmo tempo, desses 60%, 20% necessita de hospitalização. Desses 20%, 4% necessita de UTI. Se nós fizermos esse cálculo para Alegrete, entrar nos 20%, Alegrete, se atingir o pico, vai precisar de 8.000 leitos hospitalares. E vai precisar de quase, 8.000 vezes 4%, 320 leitos de UTI. Bom, o mundo está nos dando exemplos e nos esfregando na cara os acontecimentos. Eu vou fazer alguma comparação. Os Estados Unidos é um país que ninguém tem dúvida que é um país rico. Está pagando o preço por não ter feito adequadamente o isolamento. Se fala muito de que, evidentemente, a densidade social contribui para isso, evidentemente. Mas se fala muito de que isso acontecia em países do inverno. Eu não conheço o Ceará como um lugar de inverno e de frio. E está acontecendo. Então, isso aconteceu na Itália. Olha os países que eu vou dizer. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na França, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu nos Estados Unidos. A Suécia ou a Dinamarca, não me lembro qual é o país que tinha aberto para a coisa, está reconsiderando fechar, porque ele abriu que não tinha nada, é um país da Escandinávia. É o único país da Escandinávia que mais mortes teve, porque abriu. O Japão, que estava aberto, está pagando o preço agora e está voltando. Bom, dizer que isso não vai acontecer conosco é uma quimera desgraçada e no meu entendimento, uma falta de responsabilidade assustadora. Evidentemente, nós estamos desconhecendo essa fase. Nós nunca passamos por isso. Eu que sou cirurgião e que uso máscara, tenho dificuldade de usar máscara o dia inteiro. É absolutamente compreensível, né? A situação do comércio é absolutamente compreensível. A situação econômica é absolutamente compreensível. Ou nós entendemos
que a situação é potencialmente grave, ou nós não vamos tomar medidas. Ou nós entendemos que a situação tem absolutamente que tomar um foco de controle, ou nós estamos perdidos. Porque, pessoal, o Márcio já tinha visto, nós conversamos bastante, de uma estatística de que aonde tu atende para parar a pandemia, para diminuir a chance da pandemia, pelo menos chegar ao pico, né? Então, assim, isso é 1 a 2% da capacidade de atendimento. Se chegar a mais de 20%, não adianta mais fazer nada. O pico vai chegar. Não tem tempo para arrependimento. Não tem tempo para mudar rumo. E é isso que nós não estamos entendendo. O que eu tenho visto são especialistas de plantão que nunca fizeram nada na sua vida profissional e que hoje estão dando como é que se deve comportar por uma situação que não resolveram nem o problema pessoal deles. E fakes e outras coisas. Então, ou nós temos a dimensão da gravidade da situação, ou nós corremos um risco enorme de pagarmos um preço impagável. E se chegar a esse ponto, eu vou repetir, se nós começarmos de novo a achar que 60% tem que ser atingido no mínimo para que possa cair a curva, são 42 mil, são 80 mil vezes 60, 56 mil, tá? A partir disso aí, 20% são quase 8 mil. Imagine 8 mil precisando de hospital em Alegrete para uma única patologia. Imagine mais de 400 precisando de UTI para uma única patologia. Fora infarto, fora trauma, fora cirurgia de urgência, fora outras coisas. É o caos instituído. Então, não cabe a cada um de nós outra coisa. Por que a Alemanha deu certo? Porque a Alemanha, ela fez isolamento social e ela fez fase média 15 mil testes por 1 milhão de habitantes. Sabe quantos testes faz o Brasil? Sabe quantos testes fez a Universidade de Pelotas em relação ao Rio Grande do Sul, para ter o mapa do Rio Grande do Sul? 300 testes por 1 milhão de habitantes. Ou seja, nós não temos um mapa no Brasil e no estado, nem em Alegrete, do que está acontecendo em situação real do coronavírus. Não tem mapa. Não existe mapa porque não existe testes suficientes. Deu o exemplo do padrão ouro, Alemanha, que todo mundo elogia. 15 mil testes por 1 milhão de habitantes. Alegrete, não Alegrete, o estado e o mais uma vez, corte de energia. Isso está ficando rotineiro. Já está virando rotina essa falta de energia, essa queda de energia aqui em nossos estúdios, sempre ao meio-dia. Lamentável, né? Pior que agora nós temos mais um Moro para reclamar, né? Não temos mais o ministro Sérgio Moro. Pediu demissão agora há pouco lá em Brasília. Vamos continuar com o Rota na sua segunda edição para a agenda remates de qualidade. Participação agora do Giovanni Freitas com o Minuto Esporte. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento, a loja tá barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro, a loja do Ramude. E lembrem, com muitas novidades e também com a promoção, com descontos sensacionais. E Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira, à sua disposição, mais de 20 mil itens, hein? Caal Centro Comercial. Esporte Clube Boca Juniors marca um golaço de placa. Direção, jogadores e torcedores do Boca Juniors, clube de esporte amador aqui de Alegrete, todos estão empenhados na campanha Golaço de Placa, que consiste em arrecadar alimentos, produtos de higiene e também de limpeza, para repassar para a comunidade carente da cidade. Quando os integrantes, né, do Boca Juniors solicitar a sua colaboração, ajude, porque é por uma causa justa. Parabéns aí ao Marcelo, a Rose, eles que fazem parte aí da equipe do Boca Juniors. A prática do pádel está de volta ao Alegrete e no dia de ontem a professora Vera Palma, grande incentivadora do pádel na cidade, e também ela descobre vários campeões aqui do nosso Alegrete, dessa modalidade esportiva, informa que os treinamentos estão acontecendo nas quadras do Match Point Pádel, na rua Maurício Cardoso. A professora Vera Palma informou também que as competições locais e regionais estão por enquanto suspensas
O que está acontecendo no momento são jogos entre os atletas aqui de Alegrete. Futebol amador de nossa cidade ainda está em quarentena. E a LAF, uma das maiores ligas de futebol amador do Rio Grande do Sul, do interior do estado, aproximadamente com 4.000 atletas filiados em várias categorias, informou de que quanto aos campeonatos, os torneios foram suspensos, estavam no seguinte andamento. O 11º torneio do Palmeiras, na categoria sênior especial, estava na sua 4ª rodada, quando foi suspenso. Já o outro torneio de Master especial, atletas acima de 55 anos, estava na sua 2ª rodada. Na categoria livre, estava na fase quartas de final. A falta de jogos no complexo do Capanojico aos finais de semana deixa uma lacuna no esporte. Nesse local eram disputados 15 jogos em média por final de semana e a circulação de mais de 2.000 atletas lá no campo do Palmeiras. Futebol profissional no estado não tem previsão de retorno, hein? Em sua manifestação, o governador do estado, Eduardo Leite, disse não ter previsão de liberação para as atividades esportivas no estado. Foi mais longe, dizendo que os eventos com aglomeração podem, nos últimos tempos, voltar, mas não evitando, a aglomeração. E os jogos poderão ser com portões fechados. Informações da dupla Grenal e o Grêmio, através da sua direção, prepara um protocolo de volta dos treinamentos com muitos cuidados. Uma das medidas da direção do Grêmio começa pela concentração dos atletas. Agora serão individuais e antes eram em dupla. No Internacional, o clube espera o protocolo da CBF e também da Federação Gaúcha para montar a sua programação de treinamentos. A direção colorada espera receber da CBF os testes rápidos, o qual serão aplicados naqueles jogadores e também funcionários que frequentam o CT, o Centro de Treinamentos do Internacional. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja Tá Barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude e Caal Centro Comercial, são mais de 20.000 itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. O esporte na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 12h22, 12h22. Vamos agora com o Expresso de Notícias. José Augusto Vargas. Expresso de Notícias, edição desse 24 de abril. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mostra um aumento expressivo nas internações por síndrome respiratória aguda grave nesse ano no Brasil, em comparação com a média dos últimos 10 anos. O relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Pedro Gebran Neto, negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de adiar o julgamento do recurso contra a condenação no caso do sítio de Atibaia, na quarta-feira. A sessão pela 8ª turma deve ocorrer de forma virtual entre os dias 27 de abril e 6 de maio. Um novo decreto no dia de ontem pela Prefeitura de Alegrete tornou obrigatório o uso de máscaras em lojas, empresas, paradas de ônibus, transporte público, privado, entre outros. A medida passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira. A Prefeitura de Quaraí confirmou na quarta-feira o primeiro caso de coronavírus no município. A paciente é uma mulher que teria retornado de viagem na Serra Gaúcha. A paciente encontra-se em isolamento no mini hospital montado pela Prefeitura de Quaraí. As pessoas que tiveram contato com a portadora estão sendo rastreadas. O Banrisul está disponibilizando entre os dias 22 de abril e 15 de maio para os servidores estaduais da administração direta, ativos e inativos, a prorrogação dos contratos de crédito consignado vinculados ao convênio com a Secretaria Estadual da Fazenda. Poderão ser prorrogadas as parcelas com autorização para desconto na folha de pagamento dos meses de maio, junho e julho de 2020. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do Expresso de Notícias. Agora são 12h23 e a temperatura na marca de 29 graus, o tempo é bom. Rota 97 em sua segunda edição para Agenda Remates, Remates de qualidade. 97,5. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, 1406, edifício Pampatec.
Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. A 17ª Feira de Outono passará em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente com transmissão do Lance Rural. Está permitida pela Prefeitura a presença de 30% da capacidade do recinto. Se o senhor tem interesse em assistir no local, faça contato com a agenda pelo Sones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda, remates de qualidade. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Fica aqui, fica minuano. 12 horas 26 minutos, 12h26, nós estamos para a Agenda Remates. Fique atento aos dias da 17ª Feira de Outono, em pista 2.000 bovinos das melhores procedências da região. Dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Será permitida a presença de 30% da capacidade do recinto. 12 horas 26 minutos e meio, vamos trazer a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral. No dia de ontem, ele assinou um novo decreto que passa a valer a partir de segunda-feira, dia 27, com a determinação de uso de máscaras em vários locais. Ele relatou para Minuano, hoje pela manhã, que ainda não há uma previsão para a normalidade do transporte coletivo em Alegrete. Prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Seguindo uma tendência natural aí de que o uso de máscaras por parte da população, se não resolve 100%, ajuda a diminuir o risco de contágio. Este é o objetivo desse decreto que ontem assinamos, já dando continuidade ao que vários municípios no estado estão fazendo, né, e no país, que é colocar a obrigatoriedade do uso de máscaras, justamente para que as pessoas então tenham este menor risco, principalmente quando dentro do estabelecimento. Nós já tínhamos com o decreto anterior a questão da obrigatoriedade dos comerciários usarem a máscara. Agora nós inclusive tínhamos a sugestão de que obrigássemos todo mundo a andar de máscara, inclusive nas vias públicas. Ocorre que a gente sabe das dificuldades que hoje as pessoas têm para adquirirem a máscara, em primeiro lugar, e também de que não há, por questões técnicas, não seria tão obrigatório o uso quando não em locais de concentração. Então, por isso que nós estamos pedindo para que as pessoas, quando estiverem na parada de ônibus, dentro dos ônibus, ou quando adentrarem aos estabelecimentos comerciais, que façam o uso da máscara, justamente para se protegerem e protegerem o outro, né? A gente tem que se dar conta também que nós precisamos cuidar estabelecimentos comerciais que façam o uso da máscara, justamente para se protegerem e protegerem o outro, né? A gente tem que se dar conta também que nós precisamos cuidar dos outros também. Então é nesse sentido que nós assinamos esse decreto ontem e que passa a vigorar a partir do dia 27, para que as pessoas possam ir orientando. Eu soube que ontem, inclusive, alguns supermercados já orientavam a todos os clientes, consumidores que entravam dentro dos seus estabelecimentos, de que a partir de segunda-feira não será permitido.
Ontem, inclusive, vimos em alguns grupos o pessoal, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Vou correr um cliente quando entrar sem máscara? O estabelecimento é tão responsável quanto o cidadão que vai entrar no estabelecimento. Então, aquele que não estiver de máscara, tudo bem, não deve entrar dentro do estabelecimento, sob pena de, inclusive, o estabelecimento ser notificado, né? Então, esse fica o alerta aí, a gente pede a colaboração de todos. Questão do transporte coletivo, prefeito. Mário, ontem nós havíamos conversado, né, fora do ar aí sobre essa questão, conversei com o seu Daniel, inclusive, tivemos reuniões ontem, anteontem, com as empresas de ônibus, e nós precisamos nos basear em fatos que realmente nós tenhamos dados para que possamos definir de que maneira melhorar essa questão do transporte coletivo. Então, diante disso, nós temos já a bilhetagem eletrônica que foi nos entregue, nós temos a conversa com os nossos fiscais do município, e hoje eu havia feito essa proposta para mim mesmo, digo, amanhã eu vou sair um pouco mais cedo e vou chegar até as paradas de ônibus para a gente dar uma observada, conversar com o pessoal. Então, nesse instante, eu estou aqui na General Sampaio, já faz uns 15, 20 minutos, e vou ficar até mais uma meia hora aqui para observar o movimento, e logicamente nesta hora é bem menor, né? Mas a gente vai poder acompanhar um pouco aqui, conversar com as pessoas para justamente nós termos uma opinião mais concreta com relação a isso, para que a gente possa, a partir desta semana que vem, baseado nesses números que nós temos aí agora na quarta-feira, na quarta-feira, anteontem pela manhã, a empresa Nogueira transportou 1.770 passageiros nas 9 linhas. Então, isso não caracteriza a superlotação dos veículos, né? Então, nós precisamos dar uma média de 49, alguma coisa, não chega a dar 50 passageiros por veículo fazendo toda a volta. Então, isso não chega a caracterizar superlotação, né? Mesmo que estivessem todos sentados, ainda ficaria 3 ou 4 em pé se fosse toda essa concentração num único momento, e que não é. Mas a gente vai seguir observando, e logicamente que a partir do dia 15, 16, a tendência da população é reduzir também o uso do veículo de transporte coletivo, até porque geralmente são os primeiros 15 dias que a população utiliza para vir ao comércio. E embora nós tenhamos o retorno do comércio, ele ainda está muito fraco o movimento, né? Então a gente vai acompanhando, vamos observar aí nos próximos dias como é que vai evoluir isso, para a gente tentar melhorar e evitar que haja essa superlotação dos carros de transporte coletivo urbano. Final de semana, prefeito, com a questão da Santa Casa de Caridade, servidores da Santa Casa. Importante, isso também nós conversamos com as empresas e ficou deles fazerem uma reunião com a Santa Casa hoje, porque a tendência é que a Nogueira coloque um micro-ônibus exclusivo para atender ao pessoal da Santa Casa, porque segundo os dados também que eles já têm, não justifica colocar um veículo, mesmo que não fosse atender só a Santa Casa, mas o movimento é muito fraco no final de semana. Então, para não deixar a Santa Casa desassistida por questão óbvia, né, que trata de um setor fundamental nos dias de hoje, se colocará então um micro-ônibus para atender esse público específico ali daquele estabelecimento. Temos alguma previsão da normalidade do transporte coletivo, prefeito? Semana que vem? Vai depender agora de como é que vai avançar agora nesses próximos dias, e a semana que vem, na segunda-feira, a gente senta de novo com eles para ver como é que avançou, né? O movimento, se por segunda ou terça der um repique no uso, logicamente que a gente revê essa situação. 12h33. Tivemos aí a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Felizmente, vários cortes de energia elétrica, parece até que estão brincando, né? Parece que estão brincando. Lamentável aí o serviço da RGE Sul. Nós estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos agora com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de Cal, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,39 por bushel, com elevação de 4 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, R$88. No Paraná, em Londrina, R$87,50. No Mato Grosso, em Rondonópolis, R$95,50. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$88,50. Oeste Baiano, R$82. Em Goiás, Acreúna, R$81. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$90,50 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 42, no Paraná, em Toledo, 37, Mato Grosso, Primavera do Leste, 39,75, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 38,50, em Goiás, Cristalina, 36,50, Rio Grande do Sul, Chapada, R$42 a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em maio negociados a R$189,45 a arroba. Mercado físico em Santa Fé de Goiás, R$170,50. Minas Gerais, Belo Horizonte, 181. Araçatuba, São Paulo, R$192 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$6,40 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $111,05 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $117,20 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, no Oeste Baiano, R$580. Em Franca, São Paulo, R$600 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio, negociados em $56,88 por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$84,90 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$47. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$60 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, Santa Catarina, Rio do Sul, R$50. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$61 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 12h37, estamos com o Rota na sua segunda edição para Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia, no oferecimento de União Gás. Faltou gás, ligue 3422-8383. União Gás é Liquigás. É só ligar, 3422-8383. União Gás, previsão do tempo, Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano, aqui de Alegrete. A semana vai terminando sob a influência da massa de ar seco, que garante mais um dia com a presença do sol e grande amplitude térmica. Os ventos também já começam a soprar do quadrante norte, com isso ajudam a elevar as temperaturas. As máximas devem oscilar entre 31 e 33 graus por aqui. E o final de semana também promete ser de sol forte e de calor predominando em toda a nossa região. Segue essa condição de grande amplitude térmica. No domingo, a nebulosidade vai aumentando ao longo do dia. E entre a noite e a segunda-feira, a chuva chega aqui na região por conta da presença de novas áreas de instabilidade que se formam lá no interior do continente, mas que devem também entrar aqui pelo estado. E é justamente entrando aqui pelas áreas de fronteira entre o Uruguai e parte da fronteira com a Argentina, por isso traz chuvas aqui para nossa região. As chuvas não devem ser bem distribuídas, mas em alguns momentos podemos ter até a previsão de alguma chuva um pouco mais forte por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. A
A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. 97,5. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então, assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica aqui, fica minuano. 12h41 Rota 97 na sua segunda edição. Vamos trazer agora matéria com o repórter Giovanni Freitas. Na manhã de ontem, ele esteve registrando a entrega por parte do Lions Clube Alegrete para a Santa Casa de Caridade um cheque no valor de R$12 mil para a aquisição de um monitor multiparamétrico. Primeiramente, a Relações Públicas do Clube de Serviço Vitória Leal fala para a reportagem, na sequência a doutora Simone Stivalé e por último o presidente do Lions Clube Alegrete, Antônio Sérgio Leal. Para a Minuano FM, a participação da Vitória Leal, ela que é Relações Públicas do Lions Clube Alegrete. Importante, né, Vitória? Você que integra essa equipe, o qual o Antônio Sérgio é o presidente, essa doação, essa ajuda à Santa Casa. Bom dia. Bom dia. Sim, Giovanni. Nós foi, através da doutora Simone, feito essa solicitação e o povo de Alegrete é muito solidário. Bastou a gente colocar nas mídias e com certeza em breve nós tivemos todo o valor arrecadado para a aquisição desse aparelho. Não conseguimos o valor maior, até porque era um valor muito significativo e o povo nesse momento também está com muita dificuldade. De qualquer maneira, fica o nosso agradecimento e estamos aqui nesse momento na Santa Casa fazendo a doação desse aparelho tão importante quanto o outro e agradecemos a todas aquelas pessoas que nos ajudaram de alguma maneira. A doutora Simone comentava e também a doutora Marilene comentavam de que diante da campanha do Lions, eles até compraram já antecipadamente esse aparelho, esse monitor. Isso significa a credibilidade do clube de serviço? Com certeza, trabalhamos sempre com transparência e credibilidade, tanto que amanhã já está chegando aqui na Santa Casa esse aparelho, o que vai possibilitar, segundo a doutora Marilene, o 7º leito completo para uma pessoa grave com a Covid-19. Agora vai acontecer uma live, é mais uma ajuda para a Santa Casa? Com certeza. Dia 28, às 20h30, acontecerá uma live de aniversário da nossa parceira, Liane Tavares, que faz muitos anos que participa conosco, é parceira do Lions Clube Alegrete e estará fazendo essa live onde os valores serão destinados para Lions Clube Alegrete e para Lions Clube Quaraí. Nós esperamos que todos colaborem conosco. Vai acontecer
a gente vai dar um número da conta, também alguns telefones para as pessoas poderem fazer as doações, e a partir daí, quem sabe, a gente consegue doar um outro aparelho, ou talvez o 8º leito a gente consiga equipar. Outras campanhas do Lions virão? Com certeza. No momento agora, só através das mídias, né, sociais, em função de que não devemos estar na rua, devemos estar de máscara e sem aglomerações. Nós conversamos com a doutora Simone Civaletti, ela juntamente com a doutora Marilene, tiveram uma ideia, vamos dizer assim, de solicitar o apoio da comunidade. E o Lions Clube Alegrete fez uma entrega de um valor, doutora. Fala para os ouvintes o que representa para esse momento que a Alegrete está passando. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Esse valor representa muito. A gente consegue ver a solidariedade na comunidade alegretense e nos ajuda a montar mais um leito de UTI aqui dentro da Santa Casa, especialmente para receber esses pacientes com Covid-19. Isso, todos os leitos montados até o momento foram todos com apoio da comunidade, e a gente vem agradecer muito ao Lions, que conforme solicitado, né, anteriormente, eles se empenharam, né, na busca desse valor para nós podermos comprarmos esse monitor que tem múltiplos parâmetros, né? Então nos ajuda a monitorar, nos ajuda a acompanhar a evolução do nosso doente. Importante que esse aparelho já foi comprado, doutora? Esse aparelho já foi comprado, deve chegar em 48 horas no máximo. Quanto mais os serviços, além dessa colaboração do Lions, está chegando mais ajuda, inclusive, para a hemodiálise da Santa Casa? Sim, um grupo de empresários da cidade se reuniu, né, e doou o valor para nós comprarmos um aparelho de hemodiálise. Esse já está no hospital. Esse momento não é fácil, mas a doutora Marilene comentava do empenho e a estrutura que a Santa Casa está montando aí para uma eventualidade. Sim, essa estrutura já está montada há mais de 30 dias e ela se compõe numa barraca do Exército, que fica na frente da Santa Casa, para fazer a primeira triagem. Depois, os pacientes, conforme a necessidade, passam para a sala respiratória e, se necessitam de uma internação, eles vão internar numa ala especialmente montada para pacientes Covid-19 ou suspeitas de Covid-19. Essa área é totalmente isolada, né, do hospital. Alguns casos já houveram, mas felizmente já foram curados, né, doutora? Sim, os casos que a gente tem confirmados, né, todos já têm o seu tempo de cura. Como médica, qual é a recomendação que a senhora manda para os nossos ouvintes? Use máscara, né, sempre que precisar sair de casa, higienização das mãos com álcool gel a 70%, né, ou lavar as mãos com água e sabão. Se precisar ficar mais tempo fora de casa, né, essa máscara pode umidificar, né, ela pode sujar, então leva mais de uma máscara, né, porque elas podem ter uma durabilidade entre 2 e 3 horas. Os pacientes que têm doenças respiratórias crônicas devem manter o seu tratamento, né, não parar com a medicação, devem se cuidar muito das mudanças de temperatura e fazer a vacina da gripe. Antônio Sérgio Leal, ele que é o presidente do Lions Clube Alegrete, que nos fala, Sérgio, da importância, né, do Lions Clube de Serviço ajudar a Santa Casa nesse momento. Bom dia. Bom dia, Giovanni. É uma satisfação falar aos seus ouvintes. E essa campanha se deveu a uma solicitação do Corpo Médico, encabeçado pela doutora Simone, para aquisição, na verdade, era de uma máquina de hemodiálise. Mas o valor era um valor extremamente significativo e um grupo de empresários, que eu não sei identificar, se sensibilizou com o pedido e realizou a doação. E aí direcionamos o valor arrecadado para a aquisição desse monitor multifuncional para equipá-la de UTI. Então a gente está agradecido à comunidade como um todo que se empenhou em fazer essas doações, pessoas humildes doando R$10, R$15, alguns doando R$1.000. Então assim, isso aí sensibiliza qualquer um. Foi uma campanha maravilhosa, né? E estamos prontos sempre a ajudar a Santa Casa. Portanto que o Lions, que você comentava aí, está disposto. Outras campanhas virão? Sim, com certeza. Dia 28, a nossa Relações Públicas Vitória. Ela tem um recadinho para dar, que tem uma live da Aliane Tavares, cantora nativista que passou por Alegrete, bem conhecida, e que vai reverter os valores
que ela conseguiu arrecadar durante a live para Lions Clube Alegrete e Lions Clube Quaraí. Presidente, você comentava também que esse momento serve até como prestação de contas, né? Porque o momento que faz a arrecadação, é importante que a comunidade saiba onde é que se vai esse dinheiro. Exatamente, é uma prestação de contas à comunidade. Nas mídias sociais essa prestação de contas também está sendo levada a termo, porque nós temos a obrigação de informar a esses colaboradores aonde foi o dinheiro. 12h49, estamos para a Agenda Remates. Fique atento aos dias da 17ª Feira de Outono. Em pista, 2.000 bovinos das melhores procedências da região. No dia 28, terça-feira, 1.100 machos castrados e inteiros. Dia 29, quarta-feira, 900 novilhas e terneiras. Início às 17 horas, pontualmente, com transmissão do Lance Rural. Será permitido a presença de 30% da capacidade do recinto. Agenda Remates de qualidade, Rota 97, segunda edição, fica por aqui. Vem aí, correspondente Piranga. Boa tarde, logo após tem parceria. Continua repercutindo na Gaúcha o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, pediu demissão hoje pela manhã em Brasília e a Gaúcha está repercutindo. Vamos com as informações com a Rádio Gaúcha. De ontem, de hoje, se apagasse, né, da nossa memória, mas não se apaga. O que o ministro Sérgio Moro disse é muito grave, né? Então, o que o presidente da República vai fazer? Vai autorizar o ministro Sérgio Moro a fazer uma limpa no governo? Vai dar realmente carta branca para ele, como prometeu no começo? Porque não é o que aconteceu. O próprio Moro disse, não é a primeira vez e não é o único cargo que ele está mexendo. Ele está mexendo em vários cargos, justamente porque ele quer ter alguém submisso a ele que passe informações sigilosas para ele das investigações, o que é crime, não se pode fazer isso. A Polícia Federal tem que ser um órgão independente. De novo, não é um órgão chabista, né? É um órgão independente. Então, enquanto deputada... Não, nessa linha do que a senhora está dizendo, né? Enquanto deputada, a senhora já citou aqui pra gente, pra mim, pro Macedo Pro Escola, o fato de ter denunciado na CPI das fake news, mas que outras medidas, deputada Joyce, a gente pode também esperar por parte do parlamento, por parte da senhora, né? No sentido dessa acusação gravíssima feita por alguém com credibilidade, que é o agora ex-ministro Sérgio Moro, de que houve interferência, de que houve crime, né? A gente pode fazer essa leitura. O que a senhora, enquanto parlamentar, fará? Bom, tem dois caminhos já seguindo na Câmara, que não são caminhos que eu especificamente, pessoalmente, estou tomando, mas acho que é importante. Já tem uma CPI que está sendo aberta, pedida por vários partidos, já me pediram o apoio como líder, eu sou líder do meu partido aqui na Câmara, e eu vou apoiar a CPI, porque é importante a gente saber até onde chegou o processo de interferência, porque o próprio ministro Sérgio Moro disse, olha, eu vou falar só isso hoje, tem muito mais coisa para dizer, mas eu não quero falar agora. Eu vou agora apresentar minha carta de demissão, né? Então ele deixou no ar, em suspenso, tem muito mais coisa que a gente precisa saber. Nada melhor que uma comissão parlamentar de inquérito, não proposta pela esquerda, não sei o que, não é isso não, tá, gente? Porque senão vira perseguição, e o que a gente não quer é perseguição, a gente quer verdade. A gente não quer aquela chacrinha de gritaria no plenário, não, a gente quer saber qual é a verdade. Então eu vou apoiar sim a comissão parlamentar de inquérito, e há estudos aí de juristas já de todo o Brasil em relação a um processo de impeachment. Isso tem que ser pensado, avaliado, porque apesar de ter, e tem os motivos, tem os crimes de responsabilidade que foram cometidos, né, conforme foi citado pelo ministro Sérgio Moro, a gente tem que pensar muito bem em qual é o impacto que isso tem para o Brasil. Tá certo. Deputada Joyce, muito obrigado pela gentileza. Um bom fim de semana. Obrigada, abraço para vocês. Bolsa de Valores agora deu uma recuada, chegou a cair quase 10%, mas agora está caindo 7,76%. O dólar, neste momento, deixa eu ver aqui, onde é que está o dólar? 5,69. Já andou em 5,70, 5,69 nesse momento o dólar. Daniel Escola, para fechar, porque vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
está se abrindo uma crise política sem precedentes na história recente do Brasil. É muito mais grave do que a crise política aberta na gravação do Joesley Batista com o Temer. O Temer ainda tinha apoio político. Hoje se olha para o lado e não se vê apoio político para Jair Bolsonaro. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Fique atento, a cobertura da Rádio Gaúcha vai continuar com muito mais repercussão sobre este dia em que o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, anunciou a sua saída do cargo, disparando forte contra o presidente da República. Fique com o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, a partir de agora. Sérgio Moro pede demissão, diz que Bolsonaro pediu relatórios de inteligência da Polícia Federal e que houve interferência política. Bolsa de Valores despenca e dólar bate recorde com instabilidade política. Mais da metade dos pacientes confirmados com coronavírus está recuperado em Porto Alegre. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h55. A tarde será de sol e tempo seco em todo o estado. As temperaturas serão elevadas, agora faz 28 graus na capital. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou demissão do governo de Jair Bolsonaro nessa manhã. A demissão foi motivada pela decisão do presidente de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo agora ex-ministro. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Segundo Sérgio Moro, Bolsonaro queria colher informações dentro da Polícia Federal como relatórios de inteligência. As informações são da repórter Silvana Pires. Moro afirmou que Bolsonaro disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa de contato pessoal dele na direção da Polícia Federal que pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente. Moro ressaltou que este não é o papel da Polícia Federal de prestar esse tipo de informação. O ex-ministro comparou essa situação com o período em que estava à frente da Lava Jato e afirmou: imaginem se durante a própria Lava Jato, ministro, diretor-geral, presidente, a então presidente Dilma, o ex-presidente ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento? Moro deixou claro que durante os governos do PT não houve interferência da Polícia Federal nas investigações. De acordo com Sérgio Moro, Bolsonaro também mostrou preocupação com os inquéritos envolvendo a família que estão no Supremo Tribunal Federal e que a troca no comando da Polícia Federal seria então oportuna. Moro teria dito ao presidente Jair Bolsonaro que a troca seria uma interferência política e que Bolsonaro então respondeu que seria mesmo. Moro afirmou ainda que, ao contrário do que aparece no Diário Oficial, ele não assinou a exoneração de Maurício Valeixo, nem o diretor-geral da PF pediu para sair. De acordo com Moro, o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Ele disse que, sinceramente, se sentiu surpreendido, achou que foi ofensivo. Ele viu depois que a SECOM confirmou que houve essa exoneração a pedido, mas, de acordo com Moro, isso de fato não é verdadeiro. O ex-ministro Sérgio Moro disse que, para ele, este último ato foi uma sinalização de que o presidente queria realmente fora do cargo. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. 28 graus em Porto Alegre, 30 em Santa Maria, 24 em Caxias do Sul, 29 em Pelotas e 24 em Rio Grande. À tarde será de sol e calor no Rio Grande do Sul. O tempo seco e quente predomina e as temperaturas passam dos 30 graus na maioria das regiões. Pode fazer 33 graus no oeste. No sul a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. E após o anúncio da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o dólar bateu novo recorde, passando dos R$ 5,70 e a Bolsa de Valores de São Paulo desabou.
O dólar já vinha em alta nas últimas semanas e disparou novamente nesta manhã, registrando mais recordes nominais, com o cenário político no Brasil e com o pessimismo mundial das bolsas. A cotação da moeda chegou a bater R$ 5,71. O Banco Central fez novos leilões para conter essa disparada. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o Ibovespa, teve queda superior a 9%, quase gerando uma suspensão nos negócios e voltando aos 73 mil pontos. Todas as 73 ações do indicador estavam em queda, com destaque negativo para a Eletrobras, que é estatal e o investidor vem apostando na sua privatização. Há um receio do mercado em relação ao impacto da demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, inclusive nas políticas econômicas e até mesmo na próxima reunião do Banco Central, quando será decidido o rumo da taxa de juros Selic. Os investidores apostam em nova queda por parte do Copom. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, demonstra um arrefecimento no combate ao desvio de dinheiro público no país. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro Marco Aurélio Melo elogiou a postura de Moro e disse ver as revelações feitas pelo agora ex-ministro com perplexidade. Segundo ele, o quadro é grave e a Polícia Federal não pode ser polícia de governo, mas sim polícia de Estado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ministros do STF enxergaram vários crimes que podem ter sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil disse que vai pedir um relatório à sua Comissão de Estudos Constitucionais para saber se Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, o que poderia sustentar um pedido de impeachment. O presidente das Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, disse que preocupa que o ministro tenha saído alegando tentativa de pressões políticas na autonomia da Polícia Federal. O deputado federal Ubiratã Sanderson, do PSL, lamentou a saída de Moro, mas disse ser temerário afirmar que Bolsonaro interviria em investigações porque, segundo ele, seria impossível fazer interferências na Polícia Federal. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, disse que as acusações são gravíssimas e classificou a coletiva de Sérgio Moro como devastadora. Para ele, Bolsonaro precisa se pronunciar a respeito. Em nota, o PSL, antigo partido de Bolsonaro, afirmou que repudia o processo que culminou na saída de Sérgio Moro em uma clara interferência política do presidente Jair Bolsonaro no combate ao crime organizado. Segundo a nota, isso não só contraria suas promessas de campanha, mas incorre num conjunto de crimes de responsabilidade, inclusive o de obstrução de justiça. E cidades brasileiras registraram panelaços na manhã desta sexta-feira após o anúncio da demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro foi o alvo dos panelaços em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre, entre outras cidades. Ainda nesta edição, Espanha registra menor número de mortes diárias por coronavírus. Novas placas de rua começam a ser instaladas em Porto Alegre. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. As placas de rua nas esquinas de Porto Alegre começam a ser instaladas a partir de hoje. A primeira instalação será às 14h na esquina das ruas Uruguai e Siqueira Campos, no centro da capital. A Espanha anunciou nesta sexta que o número de mortes diárias por coronavírus no país caiu para o menor nível em mais de um mês, com 367 vítimas nas últimas 24 horas. O total de mortes chegou a 22.524. O número total de casos confirmados é de quase 220 mil. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Temperatura de 28 graus em Porto Alegre, 13h02. O percentual de pacientes considerados recuperados do coronavírus em Porto Alegre passa da metade do total que contraiu a doença. Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, o total chega a 52,49%. O balanço da Secretaria Municipal de Saúde aponta 421 casos confirmados na cidade. Desses, 221 são considerados recuperados, sendo 96 mulheres e 125 homens. A orla do Guaíba, na região metropolitana, foi isolada e terá circulação proibida durante o final de semana. A medida acontece por causa da aglomeração nos gramados e nos bancos das praças. Os equipamentos de ginástica e brinquedos também foram isolados. Em instantes,
4 pessoas são indiciadas por tumultos e agressões durante protesto no último domingo em Porto Alegre. Abastece Aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. 4 pessoas foram indiciadas pelos tumultos e agressões durante protesto no último domingo no centro da capital. 3 manifestantes